Hoje, dia 2 de janeiro de 2019, o dia seguinte à posse do agora presidente Jair Bolsonaro. E durante essa semana, no intervalo dos vídeos, eu estava observando algumas questões importantes e algo que já vinha me preocupando, né? Que é exatamente como a esquerda brasileira, particularmente a esquerda brasileira, vai tentar se reabilitar, né? E se reinscrever neste novo cenário, uma vez que os velhos argumentos foram desvendados e esgotados, né? Dado o próprio discurso do presidente Bolsonaro, quando ele fala sobre tirar das escolas o lixo da ideologia de gênero, do marxismo cultural e do politicamente correto. Tal como aconteceu nos Estados Unidos, e isso explica em parte a ascensão de Trump, algo semelhante também aconteceu. Eu já comentei isso em outros vídeos anteriores. Chega um momento que o pessoal começou a ficar cansado, né? Dessa coisa de você não poder falar nada que é racismo, você não poder falar nada que é homofobia, você não poder falar nada que é machismo. Enfim, você termina sendo censurado diariamente, né? Em todos os lugares que você vai, e isso foi cansando. E muitas pessoas, apesar de estarem em silêncio, sem se manifestar explicitamente, mas deram a resposta nas urnas. Apesar da suspeita de fraude nas urnas, como sempre, um instrumento extremamente vulnerável, já reconhecido mundialmente como um instrumento muito vulnerável, que são as urnas eletrônicas usadas também aqui no Brasil, ainda assim o Bolsonaro teve 56, 54, 56% dos votos válidos nesta última eleição, no segundo turno, né? Então a grande pergunta a grande questão que estava na minha cabeça esses tempos foi exatamente como que essa esquerda ela vai se renovar. Porque, como eu já expliquei, inclusive nos módulos que eu postei sobre o comunismo, o anticristianismo, onde eu ressaltei, inclusive, citando passagens do próprio manifesto, em que Marx e Engels alertam que o comunismo tinha que se renovar e se adaptar aos seus contextos históricos para sobreviver, né? É claro que o pessoal não vai largar o osso, evidentemente. Então, como que isto se deu aí? Como é que eu já estou começando a perceber esta readaptação? E aí surge nesse cenário um pronunciamento de Gleisi Hoffmann, que a princípio eu até achei que podia ser uma fake news. E aí eu fui futucar um pouco, pesquisar, e aí eu encontrei sites de jornais online afirmando, né, que, segundo essas fontes, ela teria dito que a seca no Nordeste não poderia ser combatida porque já trata-se de um patrimônio cultural do Brasil. Então nós temos aí dois pontos importantes. Primeiro, esse infeliz pronunciamento da Gleisi Hoffmann, que não é estranho partindo dela. E segundo, o que é que isto tem a ver com a nova agenda revolucionária? Muito bem. Primeiro cabe ressaltar, eu tenho um vídeo inclusive bem anterior, aonde eu trago um questionamento, né? É o nordestino um povo inferior?
onde eu vou mostrar a contribuição do nordestino para o progresso do país. Mas aqui especificamente se tratando da questão da seca, seria interessante que a Gleisi Hoffmann, juntamente com o seu séquito de seguidores, viesse passear aqui pelo Nordeste, onde nem precisaria, para início de conversa, de ler nenhuma grande bibliografia de livros que constatassem o genocídio do povo nordestino, que esta seca, que já dura séculos e séculos, vem provocando as pessoas bastante sofridas do Nordeste. Cabe lembrar que já o imperador Dom Pedro II, ao visitar o interior do Nordeste, em 1877, se comoveu com o que viu e já prometia combater a seca no Nordeste, e o fez. Os primeiros projetos, inclusive o primeiro projeto de transposição do Rio São Francisco, é uma iniciativa do imperador Dom Pedro II. A criação das primeiras instituições, órgãos de Estado que iriam atuar no combate à seca no Nordeste, são iniciativas do imperador Dom Pedro II. Só que de lá para cá houve um conluio tácito, no qual, independente de ideologia política ou partidária, os mandatários da região começaram a perceber o quanto de proveito poderiam tirar desta tragédia. E de lá para cá, somente medidas paliativas foram sendo tomadas vez por outra para tentar se minimizar o sofrimento do povo nordestino. De sorte que esta seca no Nordeste, ela provoca o êxodo rural, como ficou sendo conhecido, que vai fazer com que o nordestino migre para a região centro-sul, particularmente Rio de Janeiro e São Paulo, e tente encontrar ali uma vida menos sofrida do que aquele que ele encontrava na sua região de origem. Daí porque, como eu já disse em outros vídeos e volto a repetir aqui, é uma injustiça muito grande se pejorar a imagem do nordestino, esteja onde ele estiver, como se o nordestino, por ter migrado para estas regiões, tenha sido a origem de todos os males econômicos, sociais. Muito pelo contrário. O nordestino ajudou a construir literalmente o Brasil. Avenidas, cidades, prédios, enfim. Inclusive Brasília. Não sei se vocês sabem, mas Brasília foi construída com sangue, suor e lágrimas do povo nordestino. A história da construção de Brasília não é um exemplo de nada de bom. Com direito, inclusive, à execução sumária de grupos de nordestinos, a princípio aí chamados de candangos, candango, ratazana, e muitas vezes assassinados por estarem reivindicando, imagine, melhores condições de trabalho. Nordestino morreu de graça na construção de Brasília. É uma história de sangue, suor e lágrimas, e que simplesmente isto é apagado dos livros de história do Brasil, mesmo por autores dos mais revolucionários marxistas que o Brasil tanto tem. Muito bem, essa é a primeira questão. Nordeste e a seca. A segunda questão que eu quero marcar aí como o início de uma adaptação da agenda revolucionária, e que diz respeito também
e que vai dizer respeito daqui para frente a toda a agenda da chamada resistência. Aí entra também em pauta nessa questão a grande polêmica que surgiu porque o Bolsonaro quer fazer acordos com Israel para ter acesso a tecnologias que venham realmente a resolver o problema da seca no Nordeste, com a dessalinização da água, E aí foi aquele mar de depoimentos, gente dizendo que no Brasil já tinha essa tecnologia, mostrando poços feitos aqui e ali, que não passam esses poços, não estou negando a existência dessa tecnologia, mas que não passam esses poços de mais uma política, não é nem de calar a boca, é política para governante tirar fotografia e dizer que está ajudando o povo nordestino e, como sempre, angariar voto. É importante lembrar, como eu já ressaltei anteriormente em outros vídeos, o PT que se disse, com seus partidos correlatos, o PT que se colocou como o grande salvador dos pobres e oprimidos, que não salvou ninguém. Os relatórios hoje, de origem inclusive de instituições estrangeiras, mostram as farsas dos resultados das políticas sociais adotadas pelo Partido Comunista, mais conhecido como PT. Então, o PT fez uma coisa muito inteligente, eu diria até diabolicamente inteligente. Ele trocou 6 por meia dúzia. Ele trocou o antigo voto do cabresto, como era chamado inclusive aqui no Nordeste, aquele voto que o coronel, muito próximo do perfil de um senhor feudal, dominava a vida das pessoas, inclusive a vida particular das pessoas, dizia quem ia casar com quem, etc. Um negócio. Então, o PT ele trocou esse tal voto do cabresto pelo voto militância. Mas aonde é que cabe esse voto militância? Em locais pobres, uma população pobre. O ódio que o PT desenvolveu e publicou, difundiu pela classe média, está lá no Manifesto dos Partidos Comunistas. Por que Marx e Engels pregam a extinção da classe média e o PT seguiu à risca todos os parâmetros do Manifesto Comunista, inclusive esse? Porque para o movimento revolucionário, como eu já disse em diversos outros vídeos, você tem que dividir a sociedade em duas partes conflituosas: tese e antítese. Não é por acaso que, não cabendo mais a simples dialética burguesia-proletariado, o movimento esquerdista mundial, e é exemplo do Brasil, vai dividir o Brasil dialeticamente também. Uma oposição entre negros e brancos, homem e mulher, hétero e homem, o ser humano e o meio ambiente, enfim. Homem e mulher. Então, quer dizer, a sociedade se tornou uma sociedade dialetizada, uma sociedade do conflito, porque isso é uma regra central da dialética do conflito. Se você não gerar conflito, você não faz a transformação revolucionária. E Marx e Engels dizem no Manifesto Comunista: se você não tem esse contexto, crie. Para isso as ONGs, a imprensa, os meios de comunicação de massa em geral, usar as redes sociais. Daí porque todo esse aparato institucional ideológico para criar este ambiente de conflito. Muito bem. Então, fundamental para esta agenda revolucionária, e também para esses governantes que, na sua maioria, eleitos agora, foram eleitos representantes de partidos de esquerda, de fato, o Nordeste se avermelhou, apesar de tantos votos em contrário. Mas é importante que o Nordeste permaneça uma região pobre. É preciso atingir
toda a classe média, para que essa classe média seja extinta e se possa vigorar na sua plenitude a dialética do conflito. Então, temos que estar atentos agora para esta nova jogada, esta nova estratégia, em que as opiniões contrárias, as políticas que venham emancipar economicamente e existencialmente o povo nordestino, sejam tomados como ideologias burguesas, capitalistas, neoliberais, porque é importante para a esquerda, é importante para o PT que o Nordeste permaneça pobre. O Nordeste hoje é o principal curral eleitoral do PT, porque mesmo sendo o Norte, a região Norte, também uma região importante de votos para a esquerda brasileira, mas a população do Norte é menor do que a do Nordeste. Então daí porque o Nordeste é, digamos assim, é a galinha dos ovos de ouro do PT e de toda a esquerda brasileira. Então você começa a ver uma resistência dos governadores a irem para a posse do Bolsonaro. Ora, isso é a prova clara e evidente que estes políticos, eles não estão preocupados com o futuro de país nenhum. Eles não estão preocupados com o futuro de população nenhuma, do tal povo nenhum. Eles estão preocupados com a agenda revolucionária. O propósito que tem que ser cumprido é a agenda revolucionária, custe o que custar. Então, vai se fazer qualquer sacrifício para se cumprir a agenda revolucionária. Cabe lembrar que nós temos aí duas gestões de Fernando Henrique Cardoso, um socialista fabiano, que o mundo acadêmico fez a maravilha de ficar apelidando de neoliberal. Imagine, social-democracia, neoliberal. Aí depois vem mais duas gestões de Lula e mais 1,5 de Dilma. Nós temos aí quase 30 anos de gestão, literalmente, da esquerda no poder. Em todos os sentidos. No poder nas universidades, no poder no legislativo, no poder no executivo, com forte influência no judiciário e no Ministério Público. E não se fez absolutamente nada pelo povo nordestino, senão distribuir bolsa militância para poder angariar votos quando necessário fosse. Então, o que nós estamos assistindo, na verdade, é uma comprovação, já no meu entendimento explícita, de como será essa renovação da agenda esquerdista revolucionária brasileira. Em nome de fazer oposição ao governo fascista, nós vamos preservar a desgraça cultural do Nordeste. É isso que Dona Gleisi Hoffmann está falando. Ou seja, temos que preservar a miséria do nordestino na sua seca, aonde nem o gado resiste, aonde nem o cacto resiste, muito menos o ser humano resiste, para que eles possam cumprir a agenda revolucionária. Então é preciso que nós estejamos atentos para isso, porque por isso eu faço às vezes comparação com o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. São questões guardadas as suas diferenças, mas com aspectos muito semelhantes, porque é isto que a esquerda chama de retrocesso. Ela chama de retrocesso quando a agenda revolucionária encontra empecilhos para se realizar. O senhor George Bush, o Bush Jr.,
tinha cortado financiamento para agências abortistas nos Estados Unidos, a começar pela Planned Parenthood, que é a maior agência abortista do mundo. O senhor Barack Obama, o bonitinho do movimento evolucionário, o ícone do movimento evolucionário, voltou a financiar as agências abortistas. Quando Trump voltou a cortar as verbas federais para agências abortistas, a esquerda não poupou garganta para gritar: estamos tendo retrocesso. De fato, eles estão falando a verdade. É preciso apenas que você entenda o que é que significa esse discurso do retrocesso. O retrocesso não é quando você tem direitos vilipendiados, como o discurso aparenta ser. Não. Retrocesso é quando, o que eles chamam a esquerda chama de retrocesso, é quando a agenda revolucionária encontra empecilhos para se propagar. Então é importante ficar atento, porque não é possível que essas políticas de esmola continuem acontecendo no Brasil. Veja lá no vídeo, quando eu falo o vídeo, não sei se foi a primeira parte ou a segunda parte, mas acho que foi a primeira parte, quando eu explico lá o raciocínio que ele estabelece no 7º ponto do princípios do comunismo, em que ele diz que o trabalhador está numa condição pior que a do escravo. Então, se o revolucionário tira você da condição de trabalhador e traz você para ser dependente do Estado, escravo do Estado, você está numa condição melhor. É isso que está sendo feito no Brasil, querido. Presta atenção. A política pública, que algumas delas foram chamadas pelos revolucionários de política social, mas as políticas públicas, elas visam a emancipação. Elas devem visar o indivíduo se emancipar, ou seja, ele galgar algum grau de liberdade. E essa liberdade, no sentido moderno, implicava necessariamente, exatamente, se ver livre da dependência do Estado. Por isso que a esquerda brada, porque na medida que políticas sociais, ou políticas públicas, melhor dizendo, tornam o sujeito emancipado dessa dependência do Estado, dessa escravidão do Estado, no sentido marxista, comunista falando, eles perdem as rédeas do poder de manipulação dessas pessoas, da massa. Então é por isso que é preciso que as pessoas estejam sempre dependendo de políticas de governo, para que elas permaneçam escravas do Estado. Segundo o viés revolucionário marxista, escravo do Estado é melhor do que explorado, trabalhador explorado. Então vamos prestar atenção daqui para frente como estas agendas revolucionárias vão sendo implantadas e lembrar, o Nordeste é uma região de fome endêmica, considerada uma região de fome endêmica pela FAO há muitas décadas. Existem 3 regiões que a FAO considera de fome endêmica: o Nordeste brasileiro, a África Central e regiões da Índia. São regiões de fome endêmica, ou seja, que caracterizam o lugar. Nós temos essa medalha, se é que eu posso chamar assim. E aí agora que você tem a possibilidade de implantar uma tecnologia que vai parar de criar poçozinhos paliativos para realmente criar uma condição de desenvolvimento do Nordeste, porque o seu Partido dos Trabalhadores não teve competência nem para fazer a transposição do Rio São Francisco, a corrupção não deixou. Na hora que aparece a possibilidade de fazer um projeto que venha realmente tirar tantas pessoas da miséria e do sofrimento, inclusive você, sulista, que diz que o povo nordestino é inferior, deveria estar torcendo por isso, porque isso evita o êxodo rural do nordestino para sua terra, pô. Se você é tão superior assim ao nordestino, você deveria estar torcendo por isso. Porque esse tal povo inferior, que você costuma chamar de inferior, vai ficar aqui no Nordeste. Se o cara tem aqui a terra dele para plantar, como disse Euclides da Cunha,
O sertanejo é um forte. É forte. Porque resistir aquele sol todo, meu amigo, sem água, sem comida, comendo palma, um tipo de cacto para sobreviver, realmente o nordestino é um forte. Então você que é contra o povo nordestino ou a favor, dos dois lados deveria estar torcendo para o nordestino ter essa tecnologia implantada para ver se a gente consegue resolver esse problema da seca. Dê uma enxada, uma semente e um adubo para o nordestino. Essa política pública que o nordestino precisa, para ele cuidar da terra dele, crescer, plantar, comer, vender, sobreviver, ser independente de bolsa esmola do Estado. O nordestino está precisando de bolsa esmola do Estado porque foi educado há décadas para ser um povo dependente. Aí quando se fala em nos trazer algum tipo de política que nos traz a verdadeira independência, aí vem uma senhora, estou usando esse nome para não usar outro, né? Dizer que a seca do Nordeste é um patrimônio cultural. Porra, vem pra cá, vem pra cá, fica lá na beira do São Francisco 5 dias. 5 dias. Mas não é hospedado em hotelzinho, não. É num barraco de taipa, bebendo a mesma água que o nordestino bebe, quando consegue tirar uma água de uma beira do Rio São Francisco. Aí depois você vem dizer que a miséria é patrimônio cultural. Muito obrigado pela atenção. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas. Se inscreva no meu canal, divulgue o meu trabalho. O meu livro Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal da Criminologia, que ao comprá-lo você está ajudando a difundir as minhas ideias e contribuindo para o meu canal.